Bom dia, pessoal. Seja todo bem-vindo a mais um dia de aula. Que seja maravilhoso para todos nós. A aula Ciência da Natureza. Iremos falar hoje, continuar, aliás, falando sobre mudança de estado físico na matéria. Na aula passada nós estudamos sobre algumas mudanças. Iremos concluir hoje a aula falando do restante dessas mudanças de estado físico da matéria. Iremos já iniciar falando sobre a liquefação e a condensação. O que é isso? É um processo inverso da vaporização. Ele ocorre quando as partículas de substância perdem energia, fazendo com que o movimento das partículas no estado de vapor diminua e se transforme em líquido novamente. Um exemplo disso é o processo da chuva. A água ela evapora com o calor e sobe em forma de vapor, e ao chegar às nuvens elas sofrem o processo de liquefação ou condensação e se transforma novamente em água e cai sob forma de precipitação aqui na Terra. Um exemplo bem prático e que nós presenciamos todos os anos em nosso planeta, em nosso meio. Também tem a sublimação, que é a passagem direta do estado sólido para o vapor, sem passar pelo estado líquido. Isso acontece direto, tem um sólido e vai direto para o vapor. Isso está presente, a gente pode exemplificar essa passagem nas pedrinhas de naftalina, que é um veneno que é colocado para inseto, para traça, barata. Tá, é uma pedrinha que ela se desmancha e ela passa direto para o estado de vapor. Ela não se derrete, não vai para o estado líquido, mas sim direto para o vapor. Também o gelo seco é um exemplo de sublimação. O gelo seco ele não passa do processo de sólido para líquido, mas sim direto para o vapor. São os dois exemplos mais explicativos sobre essa passagem. Como já disse, direto do estado sólido para o estado de vapor. Tá? Isso ocorre, como eu já falei, com essas bolinhas e o gelo seco. Um exemplo de uso do gelo seco é aquelas fumaças que a gente vê no show, em shows e apresentações. Então aquilo ali é o gelo seco, é a passagem do sólido para o vapor e dá aquele efeito ali de fumaça. Também queria falar um pouco a diferença de gás ou vapor. Tá? A expressão estado gasoso ela é usada para substâncias que em condições de ambiente são encontradas de forma de gás, como o caso do oxigênio, do gás nitrogênio, do gás ozônio e do gás carbônico. Essas substâncias elas já são encontradas na condição ambiente, na condição ambiental, na forma de gás. Então essa palavra estado gasoso é usado para especificar esses gases. Já as substâncias que em condições ambientes são encontradas no estado líquido ou sólido, e que sofrem vaporização ou sublimação, elas passam para o estado de vapor. Então a expressão estado de vapor é usada para aquela substância que sofreu a transformação do estado sólido para o líquido. Então essas substâncias que não se encontram nas formas de gás, então é usado vapor, enquanto que o oxigênio, o gás nitrogênio, o gás ozônio, o gás carbônico e outros gases que existem, eles são a expressão usada para falar deles é forma de
no estado do gasoso, porque se encontra já no estado gasoso. Mas o vapor, a gente sabe que é a passagem do estado, né, do estado líquido para o vapor, que são substâncias que não se encontram no estado gasoso, mas sim no estado sólido ou líquido no ambiente. Então há uma diferença bastante nítida, uma diferença que podemos diferenciar esses dois processos que acontecem. Uma substância no estado vapor pode virar líquido quando submetida a um aumento de pressão ou uma diminuição de temperatura aplicada separadamente. É uma substância no estado vapor. Quando ela sofre um aumento de pressão ou diminuição de temperatura aplicado separadamente. Já no estado gasoso, só pode virar líquido se for submetida simultaneamente a um aumento de pressão e uma diminuição de temperatura. Quer dizer, se for submetido ao mesmo tempo, né? Simultaneamente ela sofreu uma coisa e sofrer a outra, que é sofrer a pressão e a diminuição de temperatura. E somente ela virar para o estado líquido. Isso diferencia esses dois estados, o estado de vapor e o estado gasoso. Também iremos só, para terminar a aula, já entrando num novo tópico, mas que também faz parte da mudança de estado, que é os processos no quais acontece as mudanças de estado. Iremos falar de dois processos inicialmente, depois iremos ver a forma de cada um. O processo é hidrotérmico e o isotérmico. Quais são a diferença desses dois processos? É o processo de mudança de estado físico das substâncias pode ocorrer com absorção de calor ou com a liberação de calor. Quando esse processo ocorre com absorção de calor, como a fusão, a vaporização e a sublimação, são denominados processos endotérmicos. Já os processos que ocorrem com a liberação de calor, como solidificação, liquefação e sublimação, são denominados exotérmicos. Então, com absorção, endotérmicos. Com a liberação, é o processo exotérmico. Então, a gente já viu aqui as duas diferenças sobre esse processo no qual as substâncias sofrem transformação, no qual a matéria sofre transformação.